E aí, galera, este é o canal Matematicando com o professor Henrique Martins. Na aula de hoje, estudaremos o conceito de potenciação. Você já ouviu falar em potências? Potências. A equação base da potenciação é A elevado a B, que é igual a C, sendo A base, B o expoente e C a potência. Esta definição ela foi atribuída ao René Descartes. Propriedades da potenciação. A primeira propriedade é a propriedade que vai tratar sobre produto de potências de mesma base, ou seja, multiplicação de potências de mesma base. Aqui nós temos A elevado a m vezes A elevado a n. O resultado ficará A elevado a m mais n. Por quê? Porque na multiplicação de potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Como o primeiro é m e o segundo é n, ficou A elevado a m mais n. Exemplo numérico: 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado a 1 é igual a 2 elevado a 2 mais 1, que é igual a 2 elevado ao cubo. Se você for resolver esta potência, ficará da seguinte maneira: 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que equivale a 8. Ou seja, você pega o número 2 e multiplica por ele mesmo 3 vezes. Segunda propriedade. Na segunda propriedade, nós teremos quociente de potências de mesma base, ou seja, divisão de potências de mesma base. Como procederemos nesta situação? Como as bases são iguais, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então, aqui o resultado ficará A elevado a m menos n. Por quê? Porque, na realidade, como é divisão, nós deveremos conservar a base e subtrair os expoentes. Exemplo numérico: 2 elevado à oitava dividido por 2 elevado à terceira. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Ficará 2 elevado a 8 menos 3, que equivale a 2 elevado à quinta. A resolução de 2 elevado à quinta vale 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que será igual ao número 32. Terceira propriedade: potência de potência. A elevado a B elevado a C, que é igual a elevado a B vezes C. Por quê? Nesta situação, como nós temos potência de potência, a regra diz o seguinte: conserva a base e multiplica os expoentes. Conserva a base e multiplica os expoentes. Exemplo numérico: 2 elevado à terceira elevado a 2. Conserva a base e multiplica os expoentes. A base aqui é 2. O primeiro expoente é 3. O segundo expoente é 2. Ficará 2 elevado à sexta. 2 elevado à sexta vale 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que equivale a 64. Quarta propriedade: potência de
um produto. A vezes B elevado a C será igual a elevado a C vezes B elevado a C. Ou seja, você pega o primeiro elemento, eleva ao expoente, vezes o segundo elemento elevado ao mesmo expoente. Dará A elevado a C vezes B elevado a C. Exemplo numérico: 2 vezes 3 elevado à quarta potência será igual a 2 elevado à quarta vezes 3 elevado à quarta. Ou seja, você pegou o primeiro elemento, elevou ao expoente, vezes o segundo elemento elevado ao expoente. 2 elevado à quarta vezes 3 elevado à quarta, eu deverei resolver de maneira isolada. Por quê? Porque as bases não são iguais. Então, eu deverei resolver da seguinte maneira: 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dará 16. 3 elevado à quarta, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vale 81. Agora, você faz o processo multiplicativo. 16 vezes 81 vai dar 1.296. Potências de base 10. Você deve saber que 10 elevado a n, para n natural, escreve-se 10 elevado a n. Este n pertence ao conjunto dos números naturais. E aqui no n, ele pode assumir um valor igual a 1, um valor igual a 2, um valor igual a 3, um valor igual a 4, igual a 5 e assim sucessivamente. As potências de base 10, elas são úteis para escrever números muito grandes. Exemplo: 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2 é 100. 10 elevado à terceira é 1000. 10 elevado à quarta, 10.000. 10 elevado à quinta, 100.000. E 10 elevado à sexta, 1.000.000. Por quê? 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, que vale 100. 10 elevado à quarta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que dá 10.000, ou seja, o 10 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. 10 elevado à sexta, você pega o 10 e multiplica por ele mesmo 6 vezes, que vai resultar num valor igual a 1.000.000. Notação científica. A notação científica ela é fundamental para fazer a representação numérica de várias situações do cotidiano. Exemplos: a distância de Marte ao Sol é de aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de quilômetros. Em notação científica, poderemos escrever 4,5 vezes 10 elevado a 9 quilômetros. Porque, na realidade, quando você escreve o 4,5, nós colocamos uma vírgula entre o 4 e o 5. Depois desta vírgula, nós teremos 3, 6, 9 elementos. Por isso que é válido escrever 4,5 vezes 10 elevado a 9 quilômetros. Outro exemplo: um pendrive tem capacidade de armazenamento igual a 8 GB. Sabendo que cada giga vale aproximadamente 1 bilhão de bytes, escreva essa representação em notação científica. Uma maneira é 8 vezes 10 elevado a 9 bytes, pois 8 vezes 1 bilhão vai dar 8 bilhões. 8 bilhões equivale a 8 vezes 10 elevado a 9 bytes.
E aí, galera? Se vocês gostaram desta aula, se inscreva no canal Matematicando com o Professor Henrique Martins e dê seu like. Muito obrigado.